Ele atua com treino, estimulação, reabilitação cognitiva de pessoas de todas as idades. É redator do site tricomental.com.br, traz dicas de saúde mental e educador de inclusão digital para idosos. É autor não só deste livro, que é um lançamento, que é o nosso bate-papo de hoje, Ativamente 2, Novos Desafios, Exercícios para melhorar o desempenho cerebral de crianças, adolescentes, adultos e especialmente idosos. Já bati o olho aqui. Microfone dele? Ai, o Jean aqui, ó. Pronto. Agora sim. Rádio assim, a gente já vai fazendo e se comunicando. Boa tarde, Jean. É autor também do Cérebro Ativo, edições 1, 2 e 3, Diário de Saúde, Dinâmicas de Grupo e Palavras Codificadas. Tudo relacionado à mente, né, Fabrício? Tudo relacionado à mente, ao comportamento, à saúde mental, qualidade de vida, bem-estar. Acho que um pouco de tudo aquilo que a gente não encontra tão fácil no nosso dia a dia, né? É verdade, gente. E falar de mente, ele é tão instigante, né? Porque aí a gente percebe. Primeira coisa, fala assim, vamos falar de mente? A gente já percebe como está a minha memória, como está o funcionamento do meu cérebro. Então, a gente já vai para o lado da saúde. Sim, com certeza. E uma das queixas maiores que a gente recebe é de falta de memória. Mas Em todas as idades, Em todas as idades. Mas as pessoas não percebem, Samira, muitas vezes que não é falta de memória. É o quê? Falta de atenção. Falta de foco, concentração. E a pessoa chegar a esse entendimento não é um caminho fácil. Porque, primeiro, ela cria toda uma barreira do eu tenho problemas de memória, para depois começar toda uma busca do problema que não existe. Entendeu? Às vezes o problema é imaginário. É imaginário. E entra também um pouco na pauta mais comentada do momento, da ansiedade. A pessoa ansiosa está o tempo todo fazendo tudo rápido, a mente muito agitada, e a gente perde a conexão com a gente mesmo. Esse é um sinal, se a mente não para, se os pensamentos eles vão e vêm e se misturam, os nossos comportamentos, inclusive as nossas emoções, podem ser sinais de ansiedade? Sim, com certeza. Com certeza. A nossa ansiedade ela é afetada diretamente por tudo isso e por muitos outros fatores da nossa vida que a gente às vezes nem percebe que está afetando. Nossa, vamos começar falando do livro, que aí a gente já expande e vai ter todo um entendimento. Para eu ter um cérebro ativo, para eu ativar a minha mente, os exercícios, eles são essenciais. E é isso que eu tenho no livro? Exatamente isso que você tem no livro. Me fala um pouco. A gente costuma dizer que treinar o cérebro com exercícios que foram feitos para isso, não tem nada melhor. A gente manter o nosso cérebro ativo, nós já até falamos disso na última vez, é de uma necessidade extrema. As pessoas, elas mantêm o corpo ativo e esquecem muitas vezes que a mente também precisa se manter ativa e saudável e receber o tipo de conteúdo saudável. É um estímulo. É um estímulo. É um estímulo frequente, necessário, e a gente sempre fala. O cérebro, ele pede por 3 coisas. Novidade, variedade e desafio crescente e constante. Aqui tem o desafio. O livro tem tudo. Tem os 3. Tem os 3. Essa uma das grandes importâncias da gente praticar com exercícios que foram feitos para isso. Porque eles vão dar tudo o que o nosso cérebro precisa e vão ativar todas as funções cognitivas conforme você for fazendo o livro. Eu falo que o nosso trabalho é de equilibrar as funções cognitivas como se fosse uma orquestra. Então, se a minha linguagem é o meu violino e o meu raciocínio lógico é o meu tambor e o meu violino está um pouco desafinado, a música não vai ser muito boa para a gente ouvir. E essa música qual é? É o bem-estar, a autonomia, a independência, nossa autoestima, né? A nossa qualidade de vida de modo geral. E o livro traz isso pra gente porque ele vai pegar todas essas funções cognitivas, vai trabalhar uma por uma devagar, conforme a pessoa for evoluindo por etapas. E uma coisa importante da gente citar é sem estresse. Sem estressar o nosso cérebro. Porque a gente se empolga numa atividade, eu vou estudar uma língua. Eu vou me dedicar muito para isso, muito. Me deixou ansioso, me deixou estressado. Parei. Não aguentei.
Não aguentei a força que eu mesmo coloquei naquilo. E o que... Tá, você falou do inglês, por exemplo. E essa é uma queixa, né? Sim. Muitas pessoas não dão sequência, passou do básico 2, ela para. Ela para. Porque ela não consegue mais ir adiante. Qual é a sua recomendação? Eu acho que, claro, é muito importante a gente fazer o estudo de uma língua, também um artesanato e várias outras atividades que a gente pode treinar. Eu posso estar querendo aprender matemática. Claro, mas não só isso. Porque vai chegar um momento que isso também vai virar um modo de fadiga para o nosso cérebro, vai virar também um estressor. E a gente já tem tantos no nosso dia a dia. Eu tenho que cumprir aquele meu estudo. Se eu não cumprir, eu não me sinto bem. Uma cobrança. É uma cobrança constante. Essa cobrança não é saudável. Então, minha recomendação é fazer um pouco de cada coisa. Você começa uma coisa, faz até onde você se sente bem e volta ao que eu falei. Traga variedade para o seu cérebro. Se você estudar para sempre o mesmo conteúdo, o seu cérebro não vai receber nada novo. Por mais que você estude novos assuntos dentro daquele, isso não é a novidade que o seu cérebro precisa. Ele precisa de coisas completamente novas. E eu volto a dizer que é o que o livro traz. Coisas completamente novas a cada exercício. E quando você começa pelo livro, se eu começar aqui, da página 17, onde já tem exercícios, e ele está numa sequência... Sim. Existe uma sequência lógica para que meu cérebro vá se acostumando a ter essa rotina. Sim, tem uma sequência que ela foi toda pensada de níveis de dificuldade. Você não vai encontrar todos os exercícios de linguagem juntos, todos os exercícios de memória juntos. Eles estão misturados e colocados exatamente numa ordem que vai te trazer aquilo que a gente comentou. Eu vou estudar aquele conteúdo, mas depois eu vou estudar um conteúdo diferente. Eu não vou sempre dar para o meu cérebro aquilo que ele já recebeu. São estímulos diferentes para funções cognitivas diferentes. Então, se eu estou estudando inglês agora, daqui a pouco eu mudo a minha atividade. Isso. Né? Eu já, sei lá, vou começar a fazer o sudoku que eu nunca tentei fazer, que eu estava falando para você. Aí eu já mudo essa informação que eu estou enviando para o meu cérebro. Exatamente. Porque aí é questão de plasticidade? Sim, a gente entra na questão da neuroplasticidade, capacidade do cérebro de se moldar, criar novas conexões. Se eu não alimento o meu cérebro com essas diferenças de estímulos, o meu cérebro não vai criar novas conexões com tanta facilidade e com tanta naturalidade. É muito saudável para o nosso cérebro permitir que ele se molde. É isso que vai garantir para o nosso futuro a reserva cognitiva. Que com o envelhecimento é natural que algumas células elas morram. Entre aspas. Eu não gosto dessa palavra, né? Quando a gente está falando de células, por exemplo, né? De neurônios. Mas é isso que acontece. Sim, e o nosso trabalho é exatamente ir na mão contra isso. A gente criar novas conexões. Exatamente. Neurais. Exatamente. Né? Pode falar, né? O público, se não entender, ele vai lá pesquisar. Exatamente. Não é, caro ouvinte? Tenho certeza. Como que a gente pode... a pessoa está querendo assim, não, eu vou começar a exercitar o meu cérebro. Qual é o primeiro passo para ele, além de adquirir o livro, né? Já começa pelo ativamente 1 e depois vai para o 2. Porque os exercícios, eles têm uma sequência. Sim. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, de que forma eu posso já colocar vários exercícios desde a hora que eu acordo? Bom, acho que a gente pode começar falando que uma rotina saudável, ela envolve a conscientização da necessidade de você cuidar do seu cérebro. E para isso a gente precisa falar do tempo de duração semanal que a gente precisa estimular dentro da nossa rotina, e encaixar dentro da nossa rotina. Como se eu tivesse ido para academia. Como se fosse para academia. O indicado é que a gente pratique 3 horas semanais. Essas 3 horas não precisam ser no mesmo dia. A gente pode dividir isso durante a semana. Faço 20 minutos hoje, faço 40 minutos amanhã, conforme eu for tendo tempo, disponibilidade e, volto ao que eu falei, sem estressar demais o meu cérebro. Eu vou fazer, mas sem aquela cobrança para não tornar o que é para ser bom em uma coisa estressante. E, claro, tentar colocar na nossa rotina atividades de lazer, porque isso também vai virar um lazer.
você vai... Tem que virar, né? Tem que virar, porque é muito gostoso, você começa a praticar os exercícios, você percebe o quanto eles se tornam gostosos de você fazer. É uma coisa tão gratificante, você fala, eu consigo, eu percebo que conforme eu vou fazendo, eu vou me tornando capaz de fazer os próximos, e vira um desafio, e você se cobra no bom sentido de eu vou fazer, eu vou conseguir, tá aqui o resultado, eu consegui. E não tem a resposta no final do livro, que nem nas palavras cruzadas. Na verdade tem. Socorro! Na verdade tem, mas a resposta a gente deixa para ver só depois que tiver terminado o exercício. Porque é o ideal. Se a gente for buscar a resposta no fim do livro porque não está conseguindo achar, não tem o estímulo como tem que ser. E quais, que tipos de exercícios tem? Então, tem relacionados a números, tem relacionados a palavras, tem também figuras geométricas, por exemplo? Sim, a gente tem exercícios de imagens, nós temos exercícios de cataminó, que são o momento em que a gente vai encaixar figuras, formatos dentro de grades que já foram pré-determinadas para a gente encaixar. Fora os exercícios de memória, de foco, de atenção, a gente vai trabalhando... Legal, hein? É uma necessidade que a gente está vendo cada vez mais na nossa vida, né? E se parar para pensar, uma criança, às vezes, ela não está indo bem na escola porque ela não está concentrada, talvez. Exatamente. E é por isso que a gente coloca logo na capa do livro. São exercícios para todas as idades. Porque as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos têm necessidades diferentes e, graças a Deus, tem como a gente abraçar essas necessidades diferentes com isso aqui. E fazer todo mundo junto, talvez. Sim, a gente vai... Dá para fazer em grupo. Dá para fazer em grupo, a gente faz muita coisa em grupo. O trabalho intergeracional, ele é interessante, a gente só precisa se atentar com a necessidade de cada um ali, para não acabar misturando a necessidade de uma criança, que é muito diferente de um idoso, por exemplo. Mas sim, a gente pode sempre trabalhar os grupos juntos. Né? Pega você aí com a tua mãe do lado, já vai fazendo. São idades diferentes, cérebros já diferentes, né? E a gente recebe muito essa demanda do comprei o livro para minha mãe e estou fazendo junto. Comprei outro para mim. Ou comprei para mim e comprei para os meus pais. Porque é um livro de exercícios. Sim. E que a gente precisa tanto. A gente vive um momento, né, onde nós temos muitos diagnósticos de doenças que gostaríamos de não ter, né? Exatamente. Desde o TDAH até a doença de Parkinson, Alzheimer. São exercícios que, feitos durante a vida, são preventivas. E eu também te pergunto, para quem já é diagnosticado, qual o benefício? Bom, então eu vou dividir sua pergunta em dois. Por favor. Primeiro, a parte preventiva e depois a parte da reabilitação. Sim, a gente pode usar para prevenção. Na verdade, esse acho que é o ponto que a própria medicina está trazendo para a gente, a medicina preventiva, né? Sim. Porque, vamos imaginar o seguinte caso. A gente recebe a demanda de um idoso, pai, né, que está com Alzheimer. O filho dessa pessoa tem maiores chances de desenvolver Alzheimer. Então, se essa pessoa já começar praticando exercícios para o cérebro antes de envelhecer, as chances dessa pessoa desenvolver qualquer demência que seja, Alzheimer, Parkinson, todas as outras que a gente pode citar, é menor. Entendi. Porque a gente está dando para o nosso cérebro uma comidinha ali muito prazerosa, que vai dar para o nosso cérebro condições de aguentar por mais alguns anos. Às vezes a gente não tem como impedir que a doença apareça, mas a gente pode prolongar o tempo de qualidade de vida daquela pessoa por um pouco mais. Então, se aquela doença ia aparecer aos 80 anos, a gente conseguiu empurrar um pouquinho essa doença para aparecer com os 85. Mas se ele conseguir continuar fazendo os exercícios, pode ser que nem apareça. A gente, né, tenha uma surpresa, né? Sim, pode ser que a pessoa consiga viver o resto da vida sem a doença. Com a mente saudável. Com a mente acho que é um dos objetivos que a gente sempre deveria ter na vida, né? Com certeza. O envelhecer com a mente e o corpo saudáveis. Eu acho que não tem preço a gente chegar a uma certa idade e dizer, eu consigo dar conta das minhas atividades, eu consigo dar conta de mim. Que a gente entra no caso da autonomia, da autoestima, né? E um pouquinho falando da reabilitação em si,
A gente trata também pacientes com Alzheimer em fase inicial, Tá. porque nesse momento, embora a pessoa já possua a doença, a gente consegue também atrasar o desenvolvimento dela, Tá. entendeu? A gente consegue dar para essa pessoa mais tempo de qualidade de vida. A doença vai evoluir, não tem o que a gente fazer. Porque ela já existe. Ela já existe, ela vai avançar. Mas a velocidade com que essa doença vai avançar, ela vai diminuir. Então, uma pessoa que começou a desenvolver o Alzheimer e acabar tendo essa evolução durante 10 anos, talvez ela consiga prolongar um pouco por 12, 13, 15 anos. Sim. Entendeu? Entendi. E isso com as outras questões também, TDAH, a gente treina muito a questão de atenção, foco. Os exercícios servem para isso, para a gente trazer a pessoa com TDAH pro agora, diminuir a hiperatividade dela, Tá. né? Por Parkinson também, porque Perfeito. embora os exercícios sejam feitos no papel, a gente também consegue trabalhar a coordenação motora, diminuição da depressão, porque essas doenças trazem para a gente um estado mais depressivo. Com certeza. E se já está na depressão, como que você faz essa pessoa se conectar com o papel e a caneta? Exatamente. A gente recebe pessoas com depressão e quando elas começam a fazer os exercícios e percebem que sim, elas são capazes, que sim, elas conseguem, sim, elas podem ter controle sobre a própria vida, Tá. a gente costuma falar para os nossos pacientes, calma, vocês não têm capa de super-herói para sair voando. A cobrança é muito forte das cobrança pessoas, é muito forte. né? E eu vou um pouquinho além, se você me permitir. Quando a gente pratica os exercícios em grupo, a socialização também ajuda muito a pessoa com depressão. Imagina. O ganho do grupo para a pessoa que tem depressão não só ajuda na própria socialização, mas também na memória. A sustentação de diálogos, ela também ajuda a gente com a nossa memória de curto prazo. Então, Maravilhoso, além de você né? estar tendo o ganho social, você está tendo um ganho de exercício mental e nem percebe. Com certeza. E às vezes a gente gasta tempo, né, trazendo informações para o cérebro que nem são tão importantes e a gente está ocupando um lugar que não precisa ser ocupado, Com certeza. não é? E com isso acaba não se exercitando. É. Curioso isso, né? Bastante. Na verdade, esse é um ponto de estudo É. de muitas pessoas, né? E da faixa etária, né, das faixas etárias todas, quais as que mais procuram o trabalho de vocês? Atualmente, os idosos, acho que por conta da questão social que eles enfrentam, principalmente no nosso país, Sim. que é a pessoa trabalha, ela se aposenta e aqueles amigos, aquela socialização, as festas que a pessoa ia eram do trabalho. Aham. A socialização com os amigos era do trabalho. A minha vida era trabalhar, trabalhar e trabalhar. E você se socializa com essas pessoas do trabalho. No momento que o idoso se aposenta, ele perde tudo isso. Nossa. E ele começa a ficar dentro de casa, que é o ambiente em que ele não socializa, não recebe estímulos, porque você está trabalhando, você está conversando com pessoas, você está aprendendo, você está ensinando, Tá produzindo. está produzindo, exato. E aí, quando você corta isso, o seu cérebro começa a sentir. E se É o primeiro afetado, né? É o primeiro. E aí começa a depressão, a ansiedade, crise do pânico e, claro, a nossa cognição começa a diminuir. Aí eu vou pro celular, pro notebook, É. né? Aí fica passeando no Facebook. Aí a gente entra num outro contexto, né? Sim. A aceleração da tela, É, da tela azul. Sim, porque as telas, elas trazem pra gente toda uma demanda de você precisa ver isso, você tem que fazer isso, olha quanta informação tem aqui disponível para você, essa informação é uma atrás da outra, 500 mensagens, 500 anúncios, a gente fica doido. Aí a inteligência artificial entra aí, né? A inteligência artificial entra, ela é muito boa, ela funciona, ela é ótima, mas você está pesquisando uma coisa, aparece um anúncio sobre outra, e isso vai desgastando o seu cérebro. Quantas vezes você não está pesquisando de um assunto simples e aparece um anúncio que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo? Ou aparece aquela fofoca e você vai pra fofoca e esquece o que você estava pesquisando. Para o nosso cérebro isso é um crime, Samira. A gente precisa dar para o nosso cérebro condições dele não ser tão forçado nesses momentos. Porque eu estou lá lendo uma matéria e aí aparecem vários anúncios, o
nosso cérebro precisa se desgastar para prestar mais atenção ainda, concentrar naquilo que ele estava fazendo. Então, o ideal existem muitos sites que, para mim, irrita, por exemplo, Sim. e eu deixo de visitar. O ideal é realmente deixar de visitar. Eu estou lendo a notícia e aparece um anúncio e a notícia continua lá embaixo, aí vem várias manchetinhas. Esse tipo de tela acaba sendo um prejuízo para o meu cérebro. Acaba sendo um prejuízo. É difícil a gente evitar esses sites, porque cada vez mais os sites estão com esses anúncios, né? Mas o que a gente pode fazer é, na medida do possível, não deixar que aquele anúncio distraia a gente durante a nossa leitura. Continuar lendo. Continuar lendo e tentar ignorar aquilo que apareceu. Aí tem todo um trabalho ocular também, Tem. né? Que aí a gente trabalha tudo junto. Tudo junto. Você percebe quantas funções do cérebro estão sendo ativadas? Função visual, função de atenção, foco, concentração, a memória, porque você, enquanto lê um texto, você tem que manter na sua mente aquele conteúdo. Se eu me irritar com aquilo, meu cérebro já está estressado. Já está É um estressado. sinal, né? É um sinal de estresse. E, embora seja muito prazerosa toda essa leitura, se você está fazendo uma atividade e aquilo começa a causar estresse em você, para um pouco, respira, porque aquilo que é para ser bom, que é para ser de lazer, não está sendo. Entendi. E é exatamente isso que acontece. Exatamente E isso que tem acontece. que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Né? Qualquer atividade, não é verdade? É. Você pode estar na piscina, na Sim. praia. Tem que ser prazeroso. Sim, até porque a nossa rotina, ela pede que a gente tenha uma certa, um certo cuidado em eu tenho que fazer essas seguintes obrigações no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade. Tá. E nesses momentos em que eu vou ler, eu vou jogar um jogo, porque tem vários jogos que estimulam o cérebro, né? Eu vou praticar atividades neuróbicas, que a gente pode até comentar sobre isso. Não vai mais dar tempo. Ai, meu Vai Deus. ficar para um outro programa. Neuróbicas é bom. Neuróbicas. Termina. Nesses momentos em que a gente está praticando todas essas atividades, tem que ser prazeroso, tem que ter lazer. É para relaxar o cérebro. E é interessante que, ao mesmo tempo que a gente está relaxando o cérebro, a gente está estimulando ele. A gente está dando aquilo que ele precisa para que a gente possa, no dia a dia, ter toda aquela orquestra tocando de uma forma harmoniosa. Ele tem que estar relaxado para poder funcionar naturalmente. Mente e corpo. Mente e corpo, mas é uma conexão Sim, constante, né? constante. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço, Samira. Sucesso para você. Onde eu encontro o livro? O livro está disponível em todas as livrarias físicas e virtuais, no site da Matrix Editora também. Super facinho de achar. Muito bom. Uma mensagem rapidinha para o nosso ouvinte. A mensagem que eu tenho para os nossos ouvintes é que você comece a ver a saúde mental como uma necessidade na sua vida, tanto quanto você precisa beber água e respirar. Quanto antes você começar a estimular o seu cérebro, antes você vai estar permitindo que a sua vida tenha maior bem-estar, qualidade de vida, em autonomia, independência. Você vai garantir que no futuro, qualquer coisa que venha te acontecer seja mais branda e permita que você desfrute da vida com toda a magnitude que ela é possível de ser desfrutada. Belíssima mensagem. Gostei. Obrigada, Fabrício Bekele. Isso. Bekele, com i no final, viu, gente? É facinho de localizar lá no Instagram. Você tá ali? Tô. O tricomental.com.br também é um canal bem interessante. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.